Para a gente avaliar face, eu acho que não tem como você avaliar face sem você pensar em odontologia, em perfil mandibular. O envelhecimento ósseo acontece no decorrer da vida, mas não tem como você perceber essas discrepâncias faciais sem pensar na parte óssea, porque eu acho que a melhor profissão para observar isso é a odontologia. E mais ainda, gente, a ortodontia, porque a gente estuda muito essa questão de classe 1, 2 e 3 em ortodontia, e a gente precisa muito desse conhecimento na harmonização facial, para saber proporções, tanto olhando de frente para o paciente, como olhando lateralmente para o paciente. Então, ele influencia de todas as maneiras numa harmonização facial, esse conhecimento ósseo, entendeu? Quando eu vou olhar lateralmente o paciente e tiro uma foto de lado, quando eu observo que o padrão, pela foto aí vocês vão ver, né, que eu estou passando a foto aí, se vocês estão tendo acesso a ela. Quando ele apresenta esse ponto 2 aqui, que a gente passa uma linha reta, né? Ele tem que estar de 4 a 5 milímetros à frente dessa reta. Quando a gente observa isso no paciente, quando a gente tira essa foto, a gente já tem uma noção de que ele é um padrão de classe 1. E isso para a gente é maravilhoso, porque ele já está proporcional esqueleticamente falando. Então, para mim preencher esse paciente, eu só vejo os pontos faciais que estão com envelhecimento e eu não preciso de passar muito de proporção, aumentar aqui, ali, por exemplo, aumentar muito malar, aumentar muito mandíbula, que igual um padrão classe 2 eu tenho que mexer muito em mandíbula gasta muito material. Então, assim, o padrão classe 1, eu falo que é o padrão que todo mundo queria, né, para trabalhar. Porque você só trabalha no envelhecimento, então você gasta menos material e você consegue ver aquela proporção e só pegar pontos específicos que já teve envelhecimento e elevar, reestruturar essa face. A partir do momento que eu já vejo um padrão classe 3, onde esse ponto 2 está bem menor, aí eu vejo que o paciente tem muita mandíbula e ele é totalmente pobre de terço médio. E aí a pessoa pode passar pela ortognática, a ortognática melhora sim esse padrão esquelético, mas ele não consegue melhorar a ausência dessa maxila. E por mais que ele passe por ortognática, esse é um padrão que você tem que fazer obrigatoriamente o malar, porque ele é reto. Lateralmente falando, essa questão de malar dele não existe. Pelo menos uma pré-maxila tem que ser feita. Agora, quando você vê o paciente de frente, você vai ter noção se precisa de fazer zigomático também. Mas a pré-maxila, ele notoriamente precisa, porque ele tem aquele padrão, aquela pálpebra já com vista cansada, mas tem uma vantagem no classe 3. Papada, meu bem, nunca. Porque, né, extremamente esticado. Não, papada ele não vai ter nunca. Mas a pobreza do terço médio, ela tem que ser restabelecida. Então, ele tem que fazer pelo menos uma pré-maxila, quiçá o malar inteiro. E, às vezes, dependendo da vista lateral, um lábio superior. Porque o lábio superior, ele tem que estar à frente, vesticularizado, em comparação com o lábio inferior. Outro padrão que a gente tem, que gasta muito material, mas que fica lindo. Inclusive, eu preenchi minha filha, porque ela é classe 2, eu preenchi a minha filha, ficou super, super natural e ficou muito bonito, principalmente depois de um mês que já se adequou ao tecido. Depois eu posso até mostrar uma foto de antes e depois dela para vocês verem. Quando a gente tem um padrão classe 2, é aquele padrão onde o ponto 2 ele vai passar à frente da reta, e bem à frente, entendeu? Você nota nesse padrão deficiência de mento e de mandíbula. Ela não tem. E, consequentemente, se ela não tem isso aqui, ela tem papada, né? Deixa eu ver aqui. O que você acha do enxerto justa-ósseo definitivo para a região de malar? Eu acho excelente. Eu amo, Lídia. Não só de malar, não. De mento também, para o classe 2, de mandíbula. O de mandíbula é que eu acho mais difícil, que dá mais problema. Por quê? Eu já assisti uma cirurgia que o Junqueira fez de enxerto como é que chama aquela cirurgia programada?
do ângulo de mandíbula. Só que existe uma dificuldade de acesso muito grande no intraoral, então é muito difícil você deixar totalmente fixo esse enxerto. E se ele ficar com um mínimo de mobilidade, ele não pega, infecciona, então é o que dá mais problema. Fora isso, mento, maravilha, pega super bem, eu acho que vale muito a pena fazer. Não de silicone, que eu não acho que vale a pena. Todos os de silicone que eu vejo, não acho bonito. E da parte interna, então, do silicone, fica horrível, horrível mesmo. E tanto de malar fica bom, e também dessa cavidade piriforme. Sabe por quê? Porque tem pacientes que você vai colocar fios para tracionar aqui, puxar muito o suco, porque o suco é muito marcado, vai fazer todo o malar do paciente e o suco nasogeniano, aquela região ainda permanece com profundidade. Essa pessoa ela tem deficiência aqui dessa cavidade piriforme, então tem como fazer aqui também. E é muito bem aceito, entendeu? Eu acho que vale muito a pena. Só o de ângulo mesmo que eu acho difícil de pegar em questão de quando fica com mobilidade. E é muito difícil acesso. Fora isso, vale muito. O de malar fica lindo, né? A pessoa fica uma graça. E é definitivo. E quando é tudo programado, fica mais bonito ainda. Mas eu acho que o que mais usam hoje atualmente é o de classe 3, né? O mento. É o de classe 3, não. É o de classe 2, fazer mento. Só de fazer o mento já ajuda a gente a diminuir a quantidade de produto que a gente vai usar. E aí a gente só faz o ângulo de mandíbula. Quando a gente vê esse padrão classe 2, a gente nota muito a questão de papada. E, às vezes, é só pele. Só de você preencher mandíbula e mento, gente, a papada já some. A não ser que a pessoa já esteja com muita idade, uma idade já avançada, né? E aí não tem, vai ter aquela pele, aquela flacidez que não deixa de ser cirúrgico, ou então bioestimulação. Agora, e tem também aquela questão de pessoas, igual, por exemplo, eu sou operada, tá? De papada, mas assim, de tirar a pele. Por quê? Eu sou classe 2 esquelética. E minha ortodontia, é muito antiga. Por exemplo, a minha filha mas eu não fiz extração dos premolares dela. E ela não fez ortognática. Só que ela não tem selamento labial. Só que ela não envelheceu também. A papadinha dela é bem pequenininha. Entendeu? Eu tive extração de 4 prés. Então, você imagina, um classe 2 ainda fechou os diastemas. Então, foi pele, foi tudo. Então, aqui, pintura, né? De excesso de pele. O ideal teria sido ortognática, mas com 13 anos de idade que eu fiz ortodontia, não existia ortognática, entende? Então, assim, a minha ortodontia, graças a Deus, foi muito compensada, muito bem compensada. A flacidez ficou toda no pescoço, até porque músculo depressor, né? Platismo. Mas na face eu consegui melhorar algumas regiões realmente com preenchimento. A parte superior a gente não tem tanta deficiência, mas a inferior preenchida para poder ter uma melhora, não tem como. O classe 2, ele sofre muito nessa questão. Pode ser associado ao fio de sustentação quando ocorrer isso? Quando ocorrer o quê, Samik? A questão de quê? De flacidez ou da flacidez? Pode e deve. Porque um ajuda o outro. Inclusive, sem fazer propaganda para a Juliana, ela tem aquela técnica que ela fala que é o biothreads, que ela faz fios e bioestimulador na mesma sessão. Eu fazer fios e bioestimulador na mesma sessão, eu faço, mas teria que ser um bioestimulador que não atrapalharia o meu fio. Por exemplo, o Sculptra, eu tenho que massagear durante 5 dias, 5 vezes no dia, 5 minutos. Eu, paciente, tenho que massagear em casa. O fio eu não posso massagear. Então, o Sculptra não pode ser minha eleição, entendeu? A minha eleição tem que ser um tipo de produto que eu não preciso massagear. Um Elancê, por exemplo. Uma hidroxapatita pura, sem diluir, também volumiza, entendeu? Então, eu tenho essas duas opções. Se eu puder fazer o Elancê e os fios, melhor ainda, porque eu não preciso massagear nenhum nem outro. E a hidroxapatita também não preciso. E posso também fazer Elancê em uma região, hidroxapatita em outra região e fios. Só o Sculptra que eu não posso associar por causa da massagem. E ele tem que ter massagem, tá? Mas você pode associar sim, com certeza. Então, a questão do perfil mandibular deu para vocês entenderem, né, pessoal?
Aí a gente começa a ver proporções separadas na face. Proporção mento-labial, por exemplo, é uma proporção que é muito interessante de observar quando a pessoa vai fazer lábios ou só mento, porque tem gente, às vezes, que precisa só desse detalhe, entendeu? Principalmente, sabe aquela pessoa que chega no seu consultório e fala assim, nossa, doutora, me incomoda tanto o tamanho do mento. Às vezes a pessoa é classe 1 dentária, mas tem aquele perfil padrão de mentoniano, mento muito grande. A primeira coisa que você vai fazer para disfarçar o tamanho do mento dela é lábio. Só que para fazer lábio, você tem que saber proporção mento-labial. Então, assim, o mento, ele sempre está um pouco para trás do lábio inferior e o lábio inferior um pouco para trás do lábio inferior. Então, assim, é uma linha que você passa de pogônio até a columela, para você fazer uma comparação do tanto que você tem que fazer de mento, se for mento que você vai preencher, ou do tanto que você tem que fazer de lábios, se for o lábio que você vai fazer. Igual, por exemplo, o lábio seria normalmente num padrão classe 3, né? E o mento seria normalmente um padrão classe 2. De nada, minha flor, você é linda. Outra proporção que a gente tem que levar em consideração são os lábios. Lábio é uma coisa que chama muita atenção na face, porque está no centro da face. E quando eu converso com o paciente, eu converso falando com o paciente, quando eu estou falando, o paciente está olhando na minha boca. Agora com máscara não, né? Mas fica olhando na minha boca. Depois que ele vai olhar para o nariz e depois para o resto da face. Normalmente é isso que acontece quando a gente está conversando com as pessoas, né? Então, quando a gente preenche uma boca, a gente tem que pensar aqui. Quando a gente preenche, o material fica na área seca vermelha, né? Para volumizar. E quando a gente volumiza, a gente cria um aspecto de aumento horizontal dos lábios. Então, quando a gente cria um aspecto de aumento horizontal dos lábios, a gente tem que olhar se esse lábio já é amplo, se ele já é largo. Se for um lábio muito largo, evita fazer preenchimento até comissura, porque senão ele vai aparentar mais largo ainda. Às vezes a gente não pode chegar até comissura, dependendo da situação, mas porque você cria essa amplitude horizontal. Agora, se é um lábio pequenininho, né? Vai até comissura e você vai ter uma resposta maravilhosa. Você consegue também aumentar a projeção desse lábio, né? Vou deixar ele mais vestibularizado, por isso que você tem que olhar lateralmente mento e lábio. E aí você tem que ver. Quando eu vou fazer isso, olha lateralmente, o paciente precisa desse aumento labial, dessa vestibularização labial? Normalmente, nem todo paciente precisa, mas mesmo os que não precisam e querem fazer aumento labial, às vezes, para ficar proporcional, você também tem que mexer um pouquinho no mento, para não sair dessa proporção. Uma coisa que a gente faz muito na clínica também é nariz. E quando a gente está avaliando uma face, para a gente ter uma noção de que o nariz está numa proporção ideal também, tem que ser avaliado. Porque às vezes você trabalhou tanto na face, está linda, está harmonizada, e de repente o paciente ri e a ponta cai. É uma coisa mais simples de resolver, né? E existe o tanto que você deve dar uma empinada no nariz masculino e o tanto que você deve empinar no nariz feminino, entendeu? O feminino é aquele nariz de rica mesmo. Quanto mais empinado, mais bonita a mulher, mais rica a mulher se sente, né? E a mulher realmente necessita estar com o nariz mais empinado, lateralmente falando, em comparação com o homem. O homem sempre é menos um pouco, entendeu? Quando você vai trabalhar com uma rinomodelação, com fios ou com um ácido hialurônico, e sempre associando toxina, porque tem o grupo de músculos aqui na lateral, que formam os músculos alares, né, que estão aqui na lateral, eles normalmente, quando você vai respirar, o paciente abre muita narina, tem que aplicar, senão o nosso produto que a gente colocou ali vai embora muito rápido. Nas bunny lines é interessante colocar também para aguentar mais a nossa rinomodelação. E no depressor do septo também, porque diminuindo a força muscular dos músculos nasais, de todos eles, a gente consegue uma melhor resposta. Não adianta trabalhar sem a toxina. Aliás, eu sempre falei que toxina sempre casa com todos os procedimentos, tanto que ela entra antes da bioestimulação, dos fios e do preenchimento, né? E
outra proporção que a gente tem que prestar atenção são as proporções dos quintos faciais. Se vocês perceberem bem a foto aí, ó, eu tenho que prestar atenção que o nariz sempre está entre distância intercantal, no quinto central. A parte mais que a gente mais volumiza no lábio é o quinto central. As comissuras a gente trabalha muito pouco, né? Uma coisa que a gente percebe também, tem que ter noção, é o mento que está no quinto central, que é muito importante você olhar o quinto central, que eles consideram a barra central da beleza, se o mento está na proporção devida. O mento feminino, ele tem que estar no quinto central. O mento masculino, ele ultrapassa um pouco, chegando até na linha de comissura da boca, para ficar aquele mento mais quadrado. E aí, a gente tem que observar isso para saber se eu aumento esse mento para se tornar um mento mais masculino, se for homem, ou se eu tenho que deixar ele num padrão mais feminino, se for mulher. E aí eu tenho que mexer, para isso eu tenho que mexer no mento. Mento tem duas formas de trabalhar. Tem a forma de trabalhamento deixando ele mais longo, para deixar o rosto mais fino, ou deixando ele mais volumoso, num padrão classe 2, por exemplo, para melhorar essa questão mento labial, né? E observar a proporção feminino e masculino. O rosto masculino e o rosto feminino são completamente diferentes. E se você consegue deixá-los em proporção adequada, você consegue até quadralizar uma mulher sem masculinizar ela, olhando as proporções devidas que a gente tem que seguir. Por exemplo, essa proporção zizi e gogô, zigomática e goníaca. É legal ter o paquímetro, gente. O paquímetro só tem aquela perninha do paquímetro, é muito curta. Tem pessoal que faz adaptação com ferrinho, sabe? E aí vem com o ferrinho até aqui para você mensurar o zizi e a distância goníaca. Quando a gente tem uma proporção 100% igual zizi e gogô, é um padrão proporcional masculino. Então, quando eu preencho um homem, eu tenho que deixar nessa proporção, reto, bem quadralizado. Quando eu tenho uma proporção feminina, eu tenho que deixar ele mais feminino, eu tenho que deixar o gogô mais 75%. Ele se torna aceitável até 80%, mas tem que ter essa diminuição de zigomático para goníaco. E aí cai naquele limite também. Tem hora que eu vou aumentar o meu ângulo de mandíbula, porque o jaw da paciente feminina está muito grande, e aí eu tenho que ir comparando o zigomático com o goníaco, o zigomático e goníaco, para mim não ultrapassar. E às vezes eu posso colocar muito material na mandíbula e nem assim conseguir disfarçar o meu jaws, entendeu? E aí cai naquela questão, só os fios vão resolver isso? Porque eu teria que puxar com fios para melhorar, para depois preencher. Se só os fios não conseguiu melhorar muito o meu jaws, porque é muito flácido, se com o preenchimento não foi o suficiente para me deixar numa proporção feminina, deixando levemente quadralizado, talvez seja necessário uma cirurgia, entendeu? É na hora que a gente tem que ter um limite de tratamento, porque hoje em dia as mulheres estão ficando muito masculinizadas porque não estão respeitando essas proporções, entendeu? E a questão mental que eu falei para vocês lá do quinto central. Quando a gente trabalha no mento feminino, ele, para ficar feminino, ele tem que ser mais fininho, mais pontiagudo. E aí a gente leva em consideração o quinto central, que seria de asa de nariz, ou de distância intercantal a distância intercantal. Eu falo quando a gente tem um nariz muito aberto, aí a gente não leva essa distância de asa de nariz em consideração. Aí a gente vai levar em consideração a distância intercantal. E trabalhar o mento feminino para que ele fique mais pontudinho, deixando a face mais feminina. Quando eu quero ter um homem que vai na minha clínica e eu vou avaliar e tem algo de errado com ele, que não está deixando ele muito viril, com aspecto muito viril, talvez seja um mento em mandíbula. E um dos aspectos é o mento. O mento do homem, para ficar mais quadralizado, eu preencho até comissura de lábio, entendeu? Nessa distância. Que aí eu realmente quadralizo a face dela, deixando ele mais masculino. Então, isso é um padrão bem masculino. Às vezes tem mulher que tem esse mento e eu tenho que deixar ele mais feminino, dando mais proeminência no meio, né? Aí já é questão óssea também, de genética, né?